Acho que já tô ao vivo já. Bom dia, bom dia, bom dia. Que seja um excelente dia. Façamos um excelente dia. Hoje nós recebemos uma grande dádiva. Recebemos uma grande dádiva de Deus chamada hoje. E essa dádiva é para ser vivida. Pra cima. Vamos nessa, João. E aí, vocês já estão com o café de vocês pronto aí pra gente tomar junto? Quero ficar aqui com vocês 10 minutinhos, enquanto eu tomo café. E vamos falando sobre coisas da vida. As surpresas que a vida nos oferece. As surpresas boas e as ruins. Afinal de contas, nós temos que aprender com tudo. Olha o Rodrigão aí, ó. House Burger Bell. Esse aí é o melhor hambúrguer do Rio de Janeiro. Esse cara aí é muito bom na massa, com a mão na massa. E aí, deixa eu te instigar logo de manhã a pensar nos problemas que a gente teve até aqui, durante essa semana. E o que nós fizemos para resolvê-los, ou se não resolvemos ainda, né? Eu queria, nesse momento, te instigar a amar problema. Porque todo problema, ele é uma embalagem. Que quando você desembrulha, é um grande presente que existe dentro dele. É problema porque às vezes dá trabalho para desembrulhar. Mas quando você desembrulha, realmente tem um presente lindo lá dentro. Então, se você passou ou está passando por grandes problemas essa semana, pense o seguinte: o problema é a minha solução. É meio contraditório, mas é isso. O problema é a minha solução. Porque atrás do problema vai existir uma grande solução. E essa solução vai fazer com que você avance. Então ame o problema. Só não se desespere diante deles. Porque o desespero, ele realmente vai te travar. Mas se está passando por algum problema, ame ele e resolva. Pegue ele e resolva esse problema. O que vocês estão comendo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu acordei pensando no que o Manual da Vida ele diz sobre o tempo. E veio à minha mente Eclesiastes, do capítulo 3, que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para plantar, para colher, há tempo para ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo para todas as coisas. E hoje, se a gente for pensar no século que nós estamos, hoje vai ser um papo meio cabeça, né? De verdade, eu tô sentindo que vocês estão aqui na mesa comigo. É legal.
Tá sendo bem divertido isso. Parece que vocês estão aqui na minha frente, a gente está sentado. A minha imaginação é tão fértil que ela está pensando assim, ó. Eu estou sentado numa mesa com os meus amigos que estão online e eles estão ao redor da mesa conversando, falando, e conforme eu vou falando, eles vão conversando comigo. Estou sentindo desse jeito mesmo. Está sendo bem bacana. E como eu estava falando, o Manual da Vida é o que ele diz sobre o tempo, né? E tempo hoje a gente pensa que é um dos ativos, um dos principais ativos que nós temos. Porque o tempo, hoje, a desculpa que você dá para não fazer alguma coisa, que é? Eu não tive tempo. Ou a solução que você dá para uma situação seria que, se eu tivesse mais tempo. Então, dependendo do teu ponto de vista, o tempo é bom ou o tempo é ruim. Olha só. Já pensou nisso? Quando você quer dar desculpa, você fala assim, eu não tive tempo. Agora, quando você queria muito fazer uma coisa e você não conseguiu fazer, falar, se eu tivesse mais tempo. A mudança o teu posicionamento a respeito de como você olha o tempo vai mudar todas as coisas. E principalmente a maneira como você aproveita ele ou usa ele. Às vezes você fala assim, eu queria tanto um pouquinho mais de tempo com a minha família, eu queria tanto um pouquinho mais de tempo para eu cuidar da minha saúde, eu queria tanto um pouquinho mais de tempo para estar mais com os meus amigos, eu queria um pouquinho mais de tempo só para passar um momento de qualidade com as pessoas que eu amo. E aí você faz todas essas exigências, sendo que o tempo está nas suas mãos. E a maneira como você usa ele é que vai fazer a diferença na tua vida. Por muito tempo, a gente pensou assim, na verdade tem um curso chamado Gestão do Tempo. Só que gestão do tempo não é exatamente a frase aplicável a esse estudo. O mais correto seria gestão no tempo, porque você não tem a capacidade de acelerar horas e nem de atrasar. Você vive em um dia de 24 horas, em um mês de 30 ou 31 dias, ou 28 no caso de fevereiro, você vive em um ano de 365 dias, então o tempo ele é todo parametrizado. Então onde está a questão? É como você usa ele de acordo com os minutos, os segundos que são te dados. Se você, por exemplo, é um procrastinador, você provavelmente tem muitas horas gastas mesmo, jogadas fora. Você pega as horas suas e joga fora. Se você é um preguiçoso, ou se em algum momento te deu preguiça de fazer alguma coisa e você não fez, esse tempo que passou, ele não vai voltar mais. Se a gente for parar para pensar, nós temos tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais de 24 horas no dia. Não precisamos de mais de 30 dias no mês. Não precisamos de mais de 365 dias no ano. Tudo foi nos dado na conta. Mas a questão é, como você usa esse tempo? Pensa aí, como é que você tem usado o seu tempo? O uso correto do tempo, ele vai determinar onde você vai chegar. Essa é a questão. Se você usa bem o tempo, certamente você vai chegar longe. Se você usar mal o tempo, certamente os seus passos estão bem atrasados. E o que você deve fazer? Usar o tempo de maneira inteligente. Roberta, é verdade. Roberta comentou assim, procrastinar, esse tem sido um dos maiores desafios de hoje, porque a gente tem muita distração, né? A gente tem diversas coisas para fazer
E quando a gente assume muita responsabilidade, fala assim, quer saber, não vou fazer nada agora, vou deixar tudo para depois. E o acúmulo de coisas para o futuro, por exemplo, que você teria para fazer dentro de 3 horas, se você procrastina, você tem que fazer dentro de 1 hora. Então, assim, isso acumula isso acumula energia. Na verdade, acumula não, você gasta energia desnecessariamente e não é produtivo, né? Michele comenta, tempo é algo precioso, que quando perdemos, ele não volta mais. Eita, isso é forte, hein? Perdeu, já era. É uma moeda que ficou no caminho, agora segue em frente. E aí dá aquela sensação ruim, né? Perdi alguma coisa e agora, como é que faz? Vida que segue. Olha pra frente. Não dá para recuperar, já passou. Só que agora você tem mais tempo pela frente. A maneira como você vai aproveitar ele é que vai determinar o rumo da tua vida. E aí, para finalizar, né, são 10 minutinhos de live só. Eu fiz uma pergunta até bem pouco tempo atrás, como você tem aproveitado o seu tempo. E aí, de repente, você está na tua cabeça assim, mas eu continuo sem tempo. Eu tenho muita coisa para fazer e não tenho tempo. Cara, já parou para parametrizar quanto tempo você gasta lá, de repente, só rolando um Reels, sem nenhuma intenção, só rolando um Reels, vendo vídeos de piada que não vão te agregar em muita coisa, vendo coisas que não te edificam e que não trazem claridade à sua mente. Pensa aí quanto tempo você tem gastado, de repente, nas coisas mais negativas possíveis, já falando mal de alguém, ou pensando mal de alguém, ou com raiva de alguém, ou não perdoando alguém, ou com rancor. Quanto tempo você tem perdido com essas situações? A gente pensa que não, mas todo sentimento ruim que a gente acumula dentro da gente nos faz perder tempo. Porque o sentimento ruim, ele toma um espaço que não é dele. E quando ele toma um espaço que não é dele, o que acontece? Nós começamos a pensar naquela situação e perdemos a capacidade de solucionar os problemas que vêm sobre a nossa vida. Ou de aproveitar melhor o nosso tempo. Então, assim, é de extrema necessidade e importância que façamos uma excelente gestão do tempo. Porque a gestão do tempo vai fazer com que você seja mais produtivo. Para os homens aí que gostam de assistir futebol, quanto tempo você gasta assistindo um jogo? São 2 horas de jogo, e aí depois tem a resenha pós-jogo, e aí depois tem os comentários, depois você tem que fazer, e tudo isso te instiga a continuar naquela situação. Não estou falando que você não deve ter o seu momento de lazer, se divertir e tudo mais. Você tem que fazer isso, você tem que desfrutar da vida, mas tudo com a intencionalidade, com a intenção de que aquele propósito seja cumprido. Eu quero distrair minha cabeça, então cumpra o propósito de distrair a cabeça. Distraiu, saia daquilo. Automaticamente e rapidamente. E seja produtivo no seu dia. Tempo, algo preciosíssimo que devemos zelar e usar da melhor maneira possível. Ok, gente? Então, aproveitem o tempo hoje. Esse é um momento de reflexão. Tire 10 minutos agora e pense em todas as tarefas que você tem que fazer durante o teu dia. Liste elas. Isso já é uma ação mais concreta. Liste todas as tarefas que você tem que fazer durante o dia por ordem de prioridade. Essa aqui é prioridade, não posso deixar de fazer, e vai listando. E à medida que você for concluindo, você tica elas como concluídas. E aí você vai ver no final do dia como o teu dia ele foi produtivo e como você foi eficaz no uso do tempo hoje. E como eu disse no início, ame o problema. Problema é uma embalagem que guarda dentro dele um grande presente. Presente para você. Então ame o problema, desembrulhe e desfrute do presente que existe dentro dele.
ok? Façamos um excelente dia. Você tem um presente extraordinário entregue para você. O nome desse presente é hoje. Então, desfrute dele e aproveite o tempo, porque ele passa e não volta mais. Valeu, gente. Fiquem com Deus.